Podemos ir pro Palmeiras? Podemos. O pessoal tá bravo com a arbitragem aqui, hein? É. Eu achei que não era pra ter anulado o gol da Chape. Eu achei. Já usando a minha carta aqui. Eu achei que o árbitro começou a se enrolar no primeiro tempo. No primeiro tempo tem um lance ali que o Palmeiras reclama de uma... Ali ele começou a perder o jogo. Pelo fato do Murilo não participar do lance. Não, achei que não foi falta. Eu achei que não foi falta. Não foi falta? Eu achei que não. Eu achei. É que é muito... Ah, não sei. Eu achei que não era com força ali pra derrubar. Não sei, eu acho que... Você achou que foi falta? Eu acho que o movimento tudo bem, câmera lenta, câmera normal, dá uma diferença, mas o movimento, assim, ó, é muito de extensão de braço, cara. O VAR fala isso pro árbitro, né? Tem um empurrão, aí é com você, mas eu achei que o árbitro ali já estava pressionado, ele deu um acréscimo acima do que era necessário, e aí ele começou a se enrolar. O que talvez, mas aí eu não sei como é que... Isso aí, se é interpretação ou se é regra, mas pra mim, assim, a bola cruzada na área, talvez não chegaria no atacante que empurra o Murilo. Ele não participa da jogada, mas se é falta, é falta. Então. Se é falta, não tem essa, é falta, mas eu achei que não foi falta. Eu achei que foi falta. Mas só completando, eu achei que ele começou... Mas você vê como é difícil, a gente tá aqui na segunda-feira, quase meio-dia, e aí a gente tá falando, foi falta, não foi falta, foi falta, não foi. O cara tem 30 segundos pra decidir ali, que acaba decidindo em 5 minutos. Todo mundo gritando na orelha dele, com a pressão do estádio. Então, mas eu achei que ele começou a se enrolar no primeiro tempo, porque tem uma falta ali dentro da área, um puxão no Evangelista, e o Palmeiras reclama de pênalti. Ele não marca nada. Só que logo na sequência, o Luigi faz a mesma falta no jogador da Chape, e ele dá a falta da cartão amarelo. Ali o banco do Palmeiras já foi a loucura, aí ele vai dar um cartão pro Abel. Aí já virou uma confusão toda. Aí logo depois tem a expulsão do Alan, que foi correta. Sim. Mas ali eu percebi que ali ele já começou a ficar inseguro, a partir dali ele começou a ficar inseguro nas marcações. Aí ele dá um acréscimo, acho que acima do que era necessário. No primeiro tempo, com confusão, com a expulsão, se enrola, né? Ele deu 3 minutos. No segundo tempo, sem tudo isso, ele deu 6. Ele se enrola, isso é verdade. Aí foi se enrolando. E aí tudo aconteceu nos acréscimos da partida. E aí acabou, foi um saldo positivo pro Palmeiras, né? Que termina termina com a mesma gordura que fez depois do jogo contra o Flamengo. Sim. Mesmo com o Flamengo com um jogo a menos. Sim. E com todo esse cenário também dos desfalques, né? Como o Flamengo teve, mas a própria expulsão do Alan no primeiro tempo foi justa, mas era o melhor jogador do Palmeiras ali no jogo. Eu achei, só que o Flamengo fez um jogo mais tranquilo, né? Mais apesar de ter um adversário mais difícil. Coritiba. Coritiba, né? Coritiba fora de casa. O Coritiba, pra mim, assim, é o time mais bipolar do brasileiro. Bipolar. Pode Ele ser. é capaz de ser eliminado em casa que nem um frango morto, que nem foi da Copa do Brasil do Santos, e aí mete 3 no Santos, no Brasileirão. Na mesma semana. Com a torcida toda lá. É o time mais bipolar que tem. É verdade. Concordo. Você que tá usando essa calça do Coritiba aí, deveria concordar comigo. Eu uso o que a Mari separa ali pra mim. Nesse caso, hoje foi essa calça verde. Segunda-feira é o dia da derrota. E a camisa verde. É isso. Coisa da Mari. Você sabe que depois aqui, segunda-feira, dia das crianças, inclusive. É? Tá brincando. Aqui é dia das crianças. Pequeno almoço liberado pros pequenos. Hoje é. E aí você viu que eu postei um vídeo lá e o Lomba comentou. O Lomba tava emocionado depois do jogo, né? Você viu a entrevista dele? Tava. Pô, deve ser difícil pros caras que estão lá e nunca jogam, né? O Emi Martinez já tava emocionado de ir pra Copa e o Lomba ontem também. Foi justo, né? A emoção do Emi Martinez foi muito porque ele não tava jogando no Palmeiras, né? E outra, pior. Ele tava sendo criticado no Palmeiras. E assim, o Emi Martinez é um jogador que vê a crítica e acaba sentindo um pouco da crítica. Então, assim, tipo, ele pensava, pô, como é que eu não tenho oportunidade aqui? A Copa tá chegando. Isso. Aí teve alguns jogos que ele não foi chamado pra convocação. Então, assim, bateu uma ansiedade nele. E aí, primeiro teve uma lista grossa, né, que o Uruguai faz. E é uma lista que não é divulgada. Então, fica aquela coisa. Então, ele já sabia no sábado, né, pós-jogo ali, que foi o jogo anterior, né? Não foi sábado, foi quinta-feira. Foi quinta-feira. Né? Foi o jogo da Libertadores, né? Libertadores, quinta-feira. Ele já sabia. E aí ele ele acaba agradecendo o treinador. E aí você vê que o Abel aproveita ali um momento ali para falar, tá vendo? O cara teve resiliência aqui. Cara correto, trabalhou duro, tal, como foi o caso do Lomba. Como foi o caso, a vida inteira, né? A vida inteira, exato. Teria essa novidade do Palmeiras, mas eu não sei só se o Bruno quer falar, Bruno, dos lances que a gente foi dividido aqui. Você achou que era para anular o gol ou não? A Renata falou que era para não ter anulado. Eu vou na sua linha. Eu vou na sua linha, não era pra ter anulado, eu não achei que foi falta suficiente, não. Ou no caso, não foi falta. Mas eu compreendo que é um lance complicado, mas o meu voto é esse. Eu vou mais com o Bruno Vicari do que com o André Hernan. Hernan, vamos lá. Mas o que eu falei? Você falou que foi falta. Que foi falta? Que foi falta no Murilo. Não, foi falta. Quer mudar de opinião? Não, foi falta. Posso mudar de opinião. Né? Não, eu vi bastante. Eu vi bastante repercussão pós-jogo ontem. Não, e outras vezes, se você ouve o que o VAR falou, ou vê uma outra imagem, muda de opinião. Eu achei que não foi falta. Não, eu comecei a ver, assim, vou contar aqui a real. Tava vendo Remo e São Paulo. Sei. O jogo tava tão feio, medonho, medíocre, que eu comecei a ver repercussão dos outros jogos. Eu falei, cara, eu vou começar a ver coisa que me interessa. E ainda no memorário o João Fonseca jogando.
Fonseca no mesmo jogou. horário. Eu, nesses lances, eu sempre faço o seguinte, se é contra o meu time, eu ia achar normal ou ia ficar puto? Eu sempre me coloco do outro lado. Do lado do torcedor. É, exatamente. Se é contra o time do meu time, eu ia achar normal ou não o gol ser anulado? Eu sempre tento fazer esse exercício. Cruzeiro e Flu foi um jogo muito melhor. Assim, não foi um jogo brilhante, Aham. mas foi um jogo muito melhor do que São Paulo e Remo e São Paulo. É. Remo e São Paulo foi, assim, um dos piores jogos que eu vi nesse semestre. E olha que eu vi muito jogo ruim, tá? Ah, esse Pra mim, O Remo e São jogo Paulo foi o famoso Remo e São Paulo ou dor no ouvido? Foi complicado. O Fabrício falou Vitória e Corinthians 0x0. Foi ruim aquele mesmo, né? Foi no Barradão. Ah, o Grenal foi muito duro ruim. também. O Grenal, Foi duro. O Grenal eu trabalhei no campo, foi muito ruim. Foi. muito O ruim. torcedor podia mandar no chat aí qual foi o pior jogo que viu nesse primeiro semestre. Assim, vamos lá. O Remo e São Paulo foi um 0x0 com gols. Porque o São Paulo chamou, com todo respeito ao Remo, tá? Mas o São Paulo chamou o Remo, falou, Remo, vem aqui fazer o gol. Aí o Enzo Dias falou assim, pega aí, Tchê, faz o gol. Tchê, hace el gol cá, não sei o quê. Foi assim, com todo respeito ao Remo. Desculpa. O São Paulo não quis fazer o gol no primeiro tempo. Então, assim, foi um 0 a 0 o Arthur vacilou, 0x0 né? com gol. O Arthur perdeu o gol. É. Mas aí tá com 25 pontos o São Paulo, a gente vai falar, tem a informação do Palmeiras, hein, mas só pra não perder aqui. Mas também não, depois a gente fala do São Paulo, porque não corre risco também, né, Hernan? Tem que tá falando. Depois a gente fala de São Paulo. tá falando. Qual que é a novidade, então, que tem do Palmeiras? Mas como é que tá de like aí? Vamos lá, vai, pessoal. O Quem tá pessoal chegando tá agora, devagar deixa o de like. like, né? Tá devagar de like, vai. Vamos lá. Ó, a partir de segunda... Mas dá uma dica aí, Hernan. Qual é o tema? Do quê? É do Palmeiras. Não, então, Do assim, Palmeiras, pô? vamos lá. Do Palmeiras é o seguinte. Eu até o Bocato, nosso companheiro, ele mandou uma matéria que eles apuraram e Isso. tal. Que é muito assim, um panorama de como o Palmeiras vê Mercado. o mercado, principalmente esses caras se valorizando da Copa e tal. Assim, o que me garantiu, hoje de manhã, na segunda-feira passada, eu estava conversando com uma fonte do Palmeiras e assim, isso já tem uma semana. Falando exatamente sobre essa questão do mercado, como é que o Palmeiras se comportaria e tal. E assim, é óbvio que você tem o termômetro do mercado muito assim. Um clube vem aqui e quer levar o Alan por 70 milhões de euros, pô, é uma outra história. Claro, É uma outra claro. história. O Flaco Lopes vira o artilheiro da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo. Vamos citar um exemplo aqui. Vale 60, vem um clube aqui e leva por 60, é outra história. Nós estamos falando de coisas que acontecem fora da curva, né? E que uma Copa do Mundo pode proporcionar. E assim, essa minha fonte, segunda-feira passada, me dizia isso. Cara, vamos ver como é que vai acontecer a Copa do Mundo e tal. Conversando hoje, e aí, pós o quê? Brasileirão, você tá com uma folga. Pós classificação na Copa do Brasil, pegando Fortaleza, que é um time tecnicamente abaixo, tá jogando a Série B. Sim. Você classificado na Libertadores, pegando o Cerro Porteño. E o sorteio foi bom na Libertadores do Palmeiras. Só vai ser bom quando você falar tô nas quartas. É verdade. A gente tinha falado que o sorteio Porque, do olha, Fluminense era bom e não... O exemplo verdade, do verdade. presente de Deus, ele verdade. serve para todo mundo. É verdade. Serve para todo mundo. E aí, hoje, essa fonte me diz o seguinte, vamos lá. Exatamente sobre dois jogadores específicos, que são os dois jogadores que hoje têm o maior potencial de receber proposta e de receber proposta alta pós-Copa do Mundo, que são Alan e o Flaco Lopes. E aí me pareceu uma resposta um pouco mais convicta. E aí o que acontece? O que me faz entender isso? Que passou a Libertadores, passou o Brasileiro, passou a Copa do Brasil e obviamente você faz reuniões antes da saída para as férias. Intenção de vender nenhuma. Veja só, abrindo aspas para a fonte. Intenção de vender nenhuma. Objetivo, você sabe, conquistar títulos. Então, assim, intenção de vender nenhuma. Então, assim, vai chegar uma proposta de 20 pelo Flaco? Não vai vender. Vai chegar uma proposta de 25 pelo Alan? Não vai vender. Aí entra naquele contexto que eu estou falando, que eu estou me alongando Claro. um pouco mais pelo contexto. Aham. O Flaco vira artilheiro da Sim. Copa. Aí não adianta o cara vir no chat, mas você falou que não ia vender. Pô, o cara vira artilheiro, chegou uma proposta de 80 milhões, você não vai vender? E vamos falar aqui, ó, o que a fonte diz. Vamos interpretar o que a fonte diz. A intenção é zero, chance zero. Intenção de vender zero. Então, assim, não vai vender e o jogador tá lá e o Palmeiras quer conquistar títulos. Esse é um ponto. Se valorizou na Copa, virou artilheiro, ganhou a seleção argentina bicampeã mundial com o Messi e tal, não sei o quê. Pô, Atlético de Madrid não ficou para trás, olhou pelo retrovisor. Chegou um outro gigante da Premier League e meteu 40, 45. 50. É outro negócio. Claro. Aí a negociação passa a ser outra, a intenção passa a ser outra e tem que ver o que o jogador quer também.
Então, assim, intenção do Palmeiras, mesmo o jogador querendo ou não, os dois querendo ou não, os staffs se movimentando no mercado ou não, a intenção é zero. Não tem aquela urgência como às vezes a gente ouve de dirigentes de E outros aí vamos clubes. resgatar a frase da Leila lá que ficou marcada. O Palmeiras não é um banco, o Palmeiras é um clube que busca títulos. Então, assim, de uma semana, o termômetro mudou muito. E muito, assim, em função de conquistas, classificações e projeções que o Palmeiras faz para 2026 no segundo semestre. Uhum. Me arrisco a dizer que se acontecesse uma catástrofe e o Palmeiras fosse eliminado da Libertadores, o mercado ia ser mais fácil de você vender. Sim. Imagina o Palmeiras disputando o Brasileiro e a Copa do Brasil. Aham. Além da frustração, Sim. tudo. Mas aí seria mais fácil você... agora é o seguinte, o Palmeiras tem aí 3 competições e a Leila falou pra gente aquele dia lá, né? Assim, ó, os jogadores sem contrato a gente vai segurar. É. Mas é o que você falou, de repente alguém vai bem, estoura na Copa do Mundo, aparece uma proposta, não é, Bruno? Assim, muito acima do que é o normal, aí nenhum time resiste, né? Mas era em cima do que a Leila mais ou menos... Ou nem sempre, o Vicari, às vezes o jogador do Palmeiras nem precisa sobressair no Palmeiras ou na Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem aquela aura, o jogador se destaca, ele é negociado e por conta dessa negociação vão buscar outros jogadores do Brasil. Ou seja, muitas vezes são negociações indiretas. O cara nem precisa estar na Copa do Mundo, ele basicamente ele é o subterfúgio, ele é a sombra daquele que se destacou na Copa do Mundo. Ou seja, o Mundial é mesmo uma questão complicada. E aí ontem na entrevista, não sei se vocês viram, mas o Abel foi questionado sobre... Saídas? Reforço, saídas e tal. Ele falou assim, ó, o meu reforço... Ele falou assim, ó, a gente vai ter 2 reforços. Não sei se foi exatamente com essas palavras, tá? Mas foi nesse sentido. Primeiro, recuperar quem já tá aqui. E aí acho que isso é muito claro pro Vitor Roque e pro Piquerez. E o meu reforço vai ser se ninguém sair. Se todo mundo continuar aqui, eu já tô feliz. O Abel falou na entrevista. Ele gosta. Então, porque é no seguinte sentido, né? Não é assim, ó, precisamos de contratações pontuais. Não, foi no sentido... O Abel tá longe de passar o que o Renato está sentindo na pele agora. Isso, é isso aí. Exatamente. Porque essa frase, eu não vi, mas essa frase parece que é o Renato ali, né? Sentado falando, poxa, tá difícil e tal, precisamos, né, recuperar os jogadores e não sei o quê. E se eu aquela coisa, né? Querem que eu esteja aqui, beleza, se não... Mas o que ele falou foi nisso aí, ó, se ninguém sair, ele já tá feliz. Ele não quer que ninguém saia. Agora, essa coisa de jogador te valorizar em Copa do Mundo, aí eu sei que você não vai gostar, mas é uma consequência que pode ser com o Danilo, né? Claro. Aí é outra história, né? Porque, pô, ontem de novo o Danilo brilhou. Ter o gol e tal. Assim, o Palmeiras vê o Danilo hoje como algo muito distante. E aí eu vou fazer questão de colocar essa frase, muito distante. Palmeiras vê o Danilo hoje como algo muito distante. Porque sabe que ele vai se valorizar. Já é caro agora. Uhum. Já é caro agora. Já tem disputa, né? Já tem alguém querendo. E aí, Copa do Mundo, enchendo os olhos. A Europa noticiou o resultado do Brasil ontem como Brasil um rolo compressor. 6-2, fora o baile. Aí começa. A seleção brasileira, a gente vai ver isso lá nos Estados Unidos, acompanhando a seleção de perto. Além dos repórteres que cobrem a seleção brasileira para veículos brasileiros, tem um monte de gringo que cobre para fora. Aí o cara vai ver o Danilo no treino, vai ver o Danilo no jogo, vai ver o Danilo na coletiva, vai se ouvir falar muito do Danilo. Cara, chega lá, é pólvora. Espalha. Esquece. Os agentes, claro, trabalhando. E o Danilo trabalha, para mim, com o maior que tem aí no mercado. Então, assim, acho que não é joguinho de cena do Palmeiras. Aquela coisa, vamos deixar quieto aqui, vamos fazer de difícil aqui para depois a gente ir em cima. O Palmeiras vai esperar, o Palmeiras vai ver, mas o Palmeiras vê que é algo muito distante hoje a contratação do Danilo. Tem aqui, ó, alguém perguntando... E assim, respeitando quem fala que tá fechado, que tá avançado e que avançou e tal. Mas acho que a gente pode até pegar um depoimento do Bruno Andrade sobre isso. Acho que não tem isso, né? Não tem proposta? Sim, é fácil resumir a situação. O Hernan já explicou bem a parte aí do Palmeiras, da valorização do Danilo, com ou sem Copa do Mundo. Com Copa do Mundo, então, meus amigos, o preço... Se hoje o preço é 40 ou perto disso, com Copa do Mundo, então, e ele jogando, se destacando... Mas, enfim, a nossa informação é que o Palmeiras não entregou nenhuma proposta oficial ainda para o Botafogo. O Danilo, evidentemente, que sabe do interesse do Palmeiras. O Palmeiras tem muito interesse no Danilo, mas, como disse o Hernan, é um alvo muito distante ainda. E o Danilo só vai tomar uma posição, mesmo que tivesse proposta em cima da mesa, fosse do Palmeiras, fosse do Flamengo ou do futebol inglês, só vai tomar uma posição depois de Copa do Mundo. Se antes da Copa do Mundo, antes de estar no estágio da seleção, ele já pensava dessa forma, imagina agora mergulhado no ambiente Granja Comari, mergulhado no ambiente da seleção brasileira, pensando exclusivamente em Copa do Mundo. Ele nem sequer pensa em negociação nesse momento.
A frase do Abel ontem, ó, o Chico mandou pra gente aqui, ó. Às vezes o melhor reforço é não vender ninguém. Foi essa a frase do Abel ontem na questão de contratar ou não reforço. Boa frase, inclusive. É estar todo mundo juntinho como estamos aqui, recuperar os jogadores que temos lesionados, que vocês sabem. É isso, fizemos ajustes com o Barbosa. Alguém perguntou aqui da venda, né, que o UOL mostrou que o Palmeiras precisa vender. Na verdade, o Lucas, está no balanço do Palmeiras, a gente mostrou aqui. O balanço é mensal e tem o balanço por temporada. A projeção da temporada era essa, era o Palmeiras projeta em vendas arrecadar 300 milhões de reais. Então, e a gente perguntou isso para a Leila semana passada. Leila, vocês têm isso no balanço. E aí, vai ser fácil segurar esses jogadores? Ela falou que vai. Quer dizer, ela falou, o jogador tem contrato. Vamos lá, você pode a venda, para você cumprir a meta de prazo, de balanço e tal, a meta orçamentária, você tem duas maneiras. E tem também a questão do fluxo de caixa, que é importante. Mas o Palmeiras é um clube rico, tá no azul e tal, mas por que tem problema de fluxo de caixa? Isso qualquer empresa tem, que tem grandes saídas e tal. A folha do Palmeiras é gigantesca, o Palmeiras tem um gasto mensal gigante. E aí você tem um fluxo de caixa que às vezes fica prejudicado. E aí o Palmeiras, claro, precisa consertar, entre aspas, ou melhorar o fluxo de caixa para os próximos meses, até o final do ano. Isso é gestão e é visão a longo prazo, né? Isso tá no balanço e tudo mais. E tem a meta orçamentária. Isso. E o Palmeiras tem que cumprir os dois. Tem que ter um fluxo de caixa saudável e uma meta orçamentária que você já colocou no começo do ano quando você faz as projeções. Então, assim, o Palmeiras precisa vender para isso. Só que para vender, não necessariamente você precisa vender o Flaco Lopes, o Alan, ou, sei lá, chuta aí qualquer um, o André. Pode vender, isso. Você tem outras possibilidades. Você pode vai somando ali, vende um jogador esse que é da base, esses que vendem lá fora, mas você tem um Kaique percentual. Naves, que é um jogador que está fora, que é do Palmeiras, deve ser vendido. Isso. Você pega um jogador qualquer desses meninos aí que estão surgindo, que já tiveram proposta, possibilidade de você vender e fazer um caixa. O Luigi. É que assim, parece que a gente está tratando o jogador, e jogador é ser humano, e a gente tem que olhar o lado humano, mas às vezes a gente não pode tratar como mercadoria. Mas o Luigi é um jogador que o Palmeiras vê com muito bons olhos vender na janela. É um jogador que está, inclusive, para venda. Óbvio que se você pegar o telefone e apurar e ligar no Palmeiras, os caras não vão te falar. Os caras não vão falar desse jeito, porque vão proteger o ativo. Claro. Mas a gente sabe de bastidor que o Luigi é um jogador que está aí para venda. Um que sempre tem proposta, por exemplo, né, ou pelo menos não é, Bruno, a gente sempre fala, é o Benedetti, que sempre tem sondagem. Tá machucado agora. E agora com... Não sei, tá machucado agora. Ele entrou ontem, né? Ele entrou ontem no final do jogo. Voltando e tá tal, voltando, então. Mas assim, com, de repente, Mas, uma chegada do... Um que é garantido que vai sair é o Naves. O Naves é garantido. É uma questão mesmo se vai ser por 4, por 5 ou por 6 milhões de euros. Mas esse é garantido. O Palmeiras já trabalha com a venda dele e, ao que tudo indica, é para Portugal. Ele não fica no Alverca, né? O Alverca termina o contrato de empréstimo, ele volta para o Palmeiras, mas já com a promessa de voltar para Portugal para um clube de uma prateleira um pouco maior. Sem contar os diversos jogadores que o Palmeiras tem aí espalhados pela Europa, pelo mundo, em que o Palmeiras tem 20% de mais-valia, 30% de direitos econômicos, 40% de futura venda. O Pedro Lima, volante, que foi oficializado semana passada pelo Sporting, eu já não me recordo agora de cabeça qual a porcentagem do Palmeiras, mas o Palmeiras abocanhou aí já alguns milhões com essa negociação, em reais, né? Não em euros. Mas é isso, o Palmeiras vai pingando direto e indiretamente muita coisa na conta do Palmeiras que muitos torcedores não acompanham, né? Porque tem jogador em Portugal, tem jogador na Espanha, tem jogador, sei lá, no Reino Unido. Inclusive, Bruno, o chat tá perguntando, a gente fala do Corinthians já estão perguntando do André e tem história do Memphis também pra gente falar, né? Só pra fechar do Palmeiras, até uma comparação aqui, os clubes fazem essa projeção orçamentária envolvendo venda, envolvendo direito de televisão, envolvendo arrecadação no estádio e também as metas esportivas. E às vezes você não atinge algumas, mas em outras você consegue compensar. Olha em metas esportivas do Palmeiras pra esse ano, pensando, claro, não que ele só quer chegar nessas fases, mas pensando no orçamento enquanto ele receberia atingindo essas fases. No Campeonato Paulista, a projeção seria semifinal. Ele já superou. Bateu o campeão. Libertadores, quartas de final. Com 4 vitórias na fase de grupos. Acho que não teve 4 vitórias, né, na fase de grupos. 4 vitórias, acho que teve, sim. Ganhou do Sporting Cristal fora, ganhou agora aqui do Júnior, 2. Acho que não teve, porque fez 11 pontos, não teve. Ganhou do Cerro? Não, perdeu. Empatou com o Cerro e perdeu do Cerro. Aliás, deixa eu dar uma notícia. E só completando, agora. quartas da Copa do Brasil e G4 do Brasileiro. Uma notícia que eu falei assim, eu vou dar essa notícia quando tiver alguma... Fiquei sabendo dessa notícia, achei interessante e falei, vou, sei lá, se o Cerro pegar algum time brasileiro na fase de oitavas, de repente pode ser uma notícia, mas aí virou que é adversário do Palmeiras. O Cerro Porteño fez uma investida no começo do ano, em janeiro, para contratar o Maurício Gagliotti como CEO. Ex-presidente do Palmeiras,
bicampeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão de tudo, né? O Maurício Gagliotti, um dos maiores vencedores aí da história do Palmeiras, para muitos o maior presidente da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, recebeu o convite para ser CEO do Cerro Porteño. E, obviamente, ele agradeceu e tal, e recusou a oferta. Imagina como é que estaria a cabeça do Gagliotti agora sendo CEO do Cerro Porteño e palmeirense do jeito que ele é, que vai no jogo e fica nervoso. Com a história que tem no clube. A história que tem no clube, enfrentando como CEO, mesmo como CEO, gestor. Profissional, né? Profissionalmente enfrentando o Palmeiras. Enfrentando o Palmeiras. E assim, o Marcelo Paes também teve oferta do Cerro Porteño, lembra? Então, Marcelo Paes também teve. Eles queriam um profissional brasileiro ali. Pô, buscaram 2 caras que são de sucesso aqui no Brasil, né? E você sabe por que não deu certo, Hernan? O Gagliotti tá num momento assim que ele tá cuidando muito da vida pessoal e tal, tá cuidando muito das coisas dele, da empresa dele. Enfim, vai aos jogos do Palmeiras, é um cara presente no vestiário. Quando é convidado em viagens, ele vai. A gente encontrou com ele lá na final da Libertadores. Encontramos. Tá sempre nos principais jogos da própria Libertadores, viajando, da Copa do Brasil, enfim, do Brasileiro. É um cara que é presente dentro do vestiário. É um cara que... O elenco gosta dele, né? O elenco gosta dele e é importante citar que... Não vou colocá-lo nesse balaio, mas muitas vezes ele acaba servindo como um cara que dá muito conselho dentro da diretoria e para o próprio Abel Ferreira, porque ele e o Abel construíram uma amizade muito, muito forte. Foi o Gagliotti que trouxe o Abel para o Palmeiras, foi o Gagliotti que trouxe o Anderson Barros para a diretoria. Então há um fechamento muito grande entre eles, né? Há um respeito muito grande. Então muitas vezes até rola um conselho ali ou outro, o que você acha que eu deveria fazer em tal situação? Então o Gagliotti é um cara que informalmente é uma espécie de conselheiro aí dessa diretoria e também da comissão técnica. Então, não fazia sentido. Agradeceu o convite e não foi. Na volta ainda da Libertadores, então, vai ter Cerro e Palmeiras. O Porco na Rede tá louco aqui, viu, Bruno Andrade, que o Enciso apareceu lá na seleção paraguaia com a camisa do Palmeiras. Eu acho que era a camisa do Maurício, né? Então, porque o Enciso... Ou do Gomes, né? O Enciso, ele gostou... Ele queria ter vindo pro Palmeiras. Ele é muito amigo do Gomes. Muito amigo do Gomes. Assim, são parceiros. O Gomes fez uma forcinha, inclusive, para ele vir. Só que acabou não dando certo, porque o clube na época não liberou e tal, ele estava na Premier League e ele queria ter vindo para o Palmeiras. E ele dá uma entrevista meses atrás falando, quem sabe um dia. Mas hoje não é uma realidade do Palmeiras. Isso não quer dizer que o Palmeiras está de olho, isso não quer dizer que o Palmeiras vai contratar, isso não quer dizer que faz parte dos planos do Palmeiras agora. É um jogador bem avaliado? Claro que é. Como foi bem avaliado quando o Palmeiras tentou contratar. E o Enciso, pelo fato de ter tanto jogador do Paraguai aqui, tanto, né? São 2, mais um que é naturalizado. Mas assim, o Gomes fala muito bem do Palmeiras para todo mundo. Então o jogador acaba querendo, né? E aí ganhou a camiseta do Palmeiras. Ele tava ontem lá, né? Se eu não me engano, aí podemos puxar a nossa memória genial do Chico De Laurentiis, do Bocato aí que estão acompanhando a gente. Mas se eu não me engano, o Enciso, que estava machucado na época, apareceu fazendo um treinamento com a camisa do Palmeiras. E na época o Palmeiras estava negociando ou queria contratar. E aí a internet quebrou na época. A torcida do Palmeiras ficou enlouquecida. Acho que ele apareceu meio que batendo bola, fazendo uma recuperação ali, e ele estava com a camisa do Palmeiras. Eu acho que é isso. Eu lembro dessa e lembro do Justin Bieber com a camisa do Egídio também. Você lembra? Sorry. O Egídio cantando. Eu lembro do Carlito Tevez indo dar coletiva no Corinthians com uma jaqueta, um casaco do Manchester United. Não sei se vocês lembram dessa cena. Eu lembro dessa daí também. O Memphis não apareceu lá na Holanda, lá na seleção, com o moletom do Corinthians? O Memphis? Agora? Mas o Tevez foi dar coletiva com a camisa do United, né? Aí é complicado. Aí é várzea, né? Não, mas aí é várzea, né? Aí é várzea. Não precisa. O Fabrício tá lembrando do Gabigol lá no churrasco. Aí, ó, falando Chico é foda, velho. O que ele falou? Já mandou aqui, ó. Mandou a foto? Aí, ó, Enciso apareceu, já, ó. Abre aí e mostra pra geral. Abre aí, Galindo. Falei pra você, o Chico é foda, cara. Ele lembra de tudo. Ele é uma máquina, o Chico. Ele lembra. Tem a foto? Vamos ver aí. Tem vídeo. Vamos ver. Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aqui quando está segunda-feira, dia 1º de junho, né, cara? O meio do mês aí, meio do ano. Então, rapaziada, primeiro dia do meio do ano. Então, pra vocês que gostam do comentário fixado, já deixa aí na sua opinião, porque sabemos que é super importante quando você fala com a gente sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado, informado, e muito bom quando você tem a nossa participação no nosso canal. Então, rapaziada, para você evitar que sejam mais problemas ocorridos, então já peço humildemente seu like, se inscreva no nosso canal e ativa de deixar
todos os nossos conteúdos aí, porque é super importante a sua participação. A gente encerra nosso diário por aqui. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Fui!